Migração é invasão? Migração é pobreza? Migração é perigo? Existem 244 milhões de migrantes no mundo. Uma em cada 7 pessoas. Destes, apenas 10% são refugiados. Migrantes não são os mais pobres, não são os mais perigosos, não são os que vêm para ficar com o nosso emprego. Não vêm para viver à custa do nosso Estado. São maioritariamente provenientes de países de rendimento médio. Vêm preencher lacunas importantes para o futuro das economias e contribuem mais nos países onde residem do que aquilo que recebem em benefícios. São migrantes para melhorar as condições de vida das suas famílias. Em média, podem vir aumentar até 15 vezes o seu rendimento e até 2 vezes a taxa de escolaridade. A migração enriquece a cultura, o desenvolvimento tecnológico e a economia. Migração é trabalho, é luta, é talento, é sucesso. Mas para isso há que melhorar políticas, derrubar muros, quebrar preconceitos, abrir os braços e abraçar a diferença. Não há progresso sem mudança e não há mudança sem a sua ajuda. Faça a sua parte. Reaja. Informe-se. Inspire e partilhe. Saiba mais em www.coerencia.pt. O aquecimento do planeta é um mito, é uma conspiração? Combatê-lo prejudica a economia? As teorias são muitas, mas os factos são ainda mais. Atualmente, as alterações climáticas já são uma realidade incontestável, sentida nos 4 cantos do mundo. Nas últimas décadas, o aumento das emissões de gases de efeito estufa é resultado da mão humana tem sido alarmante. Estima-se que quase 2/3 destas emissões sejam causadas por menos de 100 empresas no mundo inteiro. As comunidades vulneráveis são as mais afetadas. Está na altura de refletir sobre o nosso comportamento. Se não reduzirmos as emissões de gases, a desflorestação e a poluição, se não protegermos o habitat e restaurarmos os ecossistemas, as consequências serão graves. O planeta está a aquecer, mas não só. Ao alterarmos o clima, agravam-se as chuvas, as secas e as inundações. Afetam-se ecossistemas inteiros, aumentam as tempestades tropicais e surgem cada vez mais fenómenos extremos. É urgente abrir os olhos, é urgente alterar os nossos estilos de vida, é urgente agir. Precisamos de cuidar da natureza, cuidar uns dos outros, apostar em energias renováveis, melhorar políticas e preservar aquela que é a nossa única casa. Não há progresso sem mudança e não há mudança sem a sua ajuda. Faça a sua parte. Reaja, informe-se, inspire e partilhe. Saiba mais em www.coerencia.pt. A guerra e os conflitos violentos são uma realidade distante? Só afetam países em desenvolvimento? O terrorismo ocorre sobretudo na Europa e está fora do nosso controlo? Corrupção, intolerância, desigualdade, terrorismo. Num mundo com conflitos cada vez mais violentos, as liberdades estão em retrocesso e a democracia em crise. A violência enfraquece sociedades, empobrece países, afeta milhões de vidas e impede o desenvolvimento. Ao mesmo tempo, sem desenvolvimento surgem mais conflitos, mais pressão social e mais insegurança. Esta realidade é diária e universal. Nos últimos 15 anos, cerca de metade da população mundial foi afetada pela violência. Atualmente, os 20 países com mais ataques terroristas são países em desenvolvimento. Mais de 90% das vítimas de conflitos são civis e a cada 5 minutos morre uma criança devido à violência. Se nada mudar, em 2030, 62% da população viverá em estados frágeis. A
Paz não é apenas a ausência de violência. Paz é segurança, é justiça, é participação, é boa governação. E assegurar os direitos humanos é central para promover a segurança e a paz mundial. É urgente melhorar políticas, mobilizar cidadãos e construir um mundo mais justo, digno e sustentável. A segurança mundial depende de todos nós. Não há progresso sem mudança e não há mudança sem a sua ajuda. Faça a sua parte. Reaja, informe-se, inspire e partilhe. Saiba mais em www.coerencia.pt. A fome só afeta os países mais pobres? Os alimentos produzidos são insuficientes para alimentar a população mundial? O crescimento económico reduz a insegurança alimentar? Fome? Obesidade? Desnutrição? Desperdício. Realidades de um mundo onde a igualdade no acesso aos alimentos ainda é um desafio. Atualmente, 815 milhões de pessoas passam fome, uma em cada 9 pessoas no mundo. Ao mesmo tempo, produzimos alimentos suficientes para 12 mil milhões de pessoas, quase o dobro da população mundial. Mas todos os anos, 1/3 desses alimentos é desperdiçado. Se a humanidade dispõe hoje dos recursos necessários para eliminar a pobreza extrema, acabar com a fome, com a subnutrição, o que está a falhar? A insegurança alimentar é desigualdade. A pobreza é uma ameaça à economia, ao ambiente e ao desenvolvimento, que põe em causa um direito humano fundamental. É urgente garantir oportunidades, investir no desenvolvimento rural, promover modelos agrícolas sustentáveis, gerir recursos e repensar políticas. É urgente agir. Não há progresso sem mudança e não há mudança sem a sua ajuda. Faça a sua parte. Reaja, informe-se, inspire e partilhe. Saiba mais em www.coerencia.pt. O comércio gera desenvolvimento? Os países mais pobres beneficiam com o comércio livre e são financiados pelos mais desenvolvidos? Um comércio livre, justo e inclusivo tem o poder de gerar desenvolvimento, inovação, emprego, estabilidade. Mas nem sempre isso acontece. Vivemos num mundo cada vez mais desigual. Os países mais pobres continuam a procurar diariamente um acesso mais justo aos mercados mundiais e, apesar de corresponderem a 12,6% da população mundial, a sua participação no comércio global representa apenas cerca de 1%. Vivemos numa economia global que não beneficia a maioria das pessoas, que não gera desenvolvimento. Vivemos num mundo em que metade da riqueza mundial pertence a apenas 1% da população. 42 pessoas detêm tanta riqueza como 3,6 mil milhões de pessoas. Está na hora de agir, de melhorar políticas monetárias, fiscais, orçamentais e comerciais, de criar igualdade de oportunidades e de acabar com a exclusão comercial e financeira. Está na hora de fomentar um comércio mundial mais inclusivo, justo, ético e responsável. Não há progresso sem mudança e não há mudança sem a sua ajuda. Faça a sua parte. Reaja, informe-se, inspire e partilhe. Saiba mais em www.coerencia.pt.